Fala galera do Me Salva, tudo bem? Vamos para mais um exercício resolvido de física, né, de mecânica. Nessa aula, a gente vai fazer então um exercício que envolve conceitos de MRU e MRUV, que a gente já viu. Então olha só, tá aqui o enunciado do meu exercício e o que a gente vai ter que fazer. Olha só, o Legolas, ele tava parado, né? E daí ele avistou um orc se mexendo, tranquilo. O orc tem uma velocidade constante, ó, e ele tá andando em linha reta, ele tá pra sempre com o mesmo Y, ele só se move em X, beleza? E aí o que acontece? Quando o Legolas avista o orc, ele atira uma flecha, e a flecha do Legolas, ela tá acelerada, e a gente quer calcular ali um ângulo. Então, vamos ver como é que vai ser, como é que tava a situação, e vamos ver o que a gente tem que saber para resolver esse problema. Olha só, bom, eu tenho aqui o Legolas na origem, tá? E eu vou ter o orc lá em cima, ó, aqui em cima, caminhando, tá? Beleza, quando o orc passou pela origem, o Legolas viu ele. E aí o orc tava caminhando aqui com velocidade constante, e o Legolas lançou uma flecha. E eu quero saber qual ângulo tem que ser esse θ aqui para que a flecha encontre o orc. Então vamos ver qual é a situação, ó. Imagina que a gente tá vendo o plano da Terra assim de cima, beleza? Então a gravidade, ela aponta aqui, ó, só para baixo, tá? Mas isso não interessa. O Legolas sabe medir o ângulo aqui em relação em cima e embaixo. Ele não sabe medir esse outro ângulo aqui, tá? Então tranquilo. A única aceleração que a gente vai ter vai ser uma aceleração nessa direção aqui, ó, na direção em que o Legolas atira a flecha. Beleza. Bom, a gente quer saber então esse ângulo aqui. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai igualar as equações da posição do orc e da flecha que o Legolas atira, né? Por quê? Porque para flecha encontrar o orc, a flecha e o orc, eles têm que estar na mesma posição e ao mesmo tempo. Então, beleza, igualando as equações de posição, a gente vai encontrar um tempo e vai acabar encontrando esse ângulo θ aqui. Tranquilo. Então, vamos fazer isso aí, ó. Vamos primeiro escrever as equações aqui, ó, pro nosso orc, beleza? Então, vou escrever aqui, ó. Vou escrever o orc. Tranquilo. Então, vamos lá. O que a gente sabe dele, ó? O que a gente vai usar? O orc, ele se mexe com velocidade constante aqui em x. Então, a gente sabe que ele tá no MRU, beleza? E a gente vai usar aquela equação clássica do MRU, né? O x é igual ao x inicial, mais velocidade inicial, vezes o tempo. Beleza. Então, aqui, ó, o x do orc vai ser igual ao x inicial do orc, mais a velocidade inicial do orc, que eu vou chamar de VO, tá? Velocidade do orc, vezes o tempo. Tranquilinho, então. Vamos ver agora como é que vai ser o Y do orc. Bom, o Y do orc é constante, né? Ele tá sempre aqui, ó, em 30 metros. Então, a gente escreve aqui, ó, Y do orc é igual a 30 metros. Mas aqui, ó, durante as contas a gente vai usar YO para não ter que substituir valor por enquanto. Tá, vamos lá então agora ver a flecha do Legolas, né? Como é que vai ser a situação da flecha dele. Olha só, eu tenho aqui a flecha, tá? E aí a flecha, ela vai ter aceleração tanto em X quanto em Y, né? A flecha vai ter aqui uma aceleração em X e uma aceleração em Y. Como é que a gente faz para relacionar essa aceleração em X e essa aceleração em Y com essa aceleração e esse meu ângulo θ? A gente vai ter que usar uma relação bem conhecida da trigonometria. Olha só, eu tenho aqui a aceleração e tenho aqui meu ângulo θ, beleza? E aí, eu vou ter aqui embaixo, então, a aceleração em X e aqui em cima, ó, aqui assim, eu vou ter a aceleração em Y. E aí vocês podem ver que isso aqui forma o quê? Um triângulo retângulo. Então a gente consegue relacionar aqui, ó, esse é meu cateto oposto e aqui meu cateto adjacente. Eu consigo relacionar eles por senos e cossenos, ó. Então eu vou ter que aqui, ó, eu vou ter que a aceleração em X, ela vai ser igual a aceleração vezes o cosseno do ângulo. E a aceleração em Y, ela vai ser igual a aceleração vezes o seno do ângulo. Beleza, então aqui, ó, tem uma aceleração em X e uma aceleração em Y em função do ângulo e em função da aceleração que me foi dada. Então vamos escrever aqui, ó, as equações para a flecha, ó. A flecha é um movimento acelerado, então é um MRU. Tá aqui a fórmula do meu MRU, né? O X é igual ao X inicial mais velocidade inicial que multiplica o tempo
mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, vamos escrever aqui, ó, primeiro o x da flecha, né? Então, aqui, ó, x da flecha. Quem que vai ser? Vai ser o x inicial da flecha mais a velocidade inicial da flecha vezes o tempo, mais a aceleração em x vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Já já a gente vai ver o que a gente pode cortar aqui nessa fórmula, o que a gente já sabe que é zero. E agora vamos ver então aqui, ó, o y da flecha, né, da mesma maneira. A gente vai ter o y da flecha é igual ao y inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, velocidade inicial aqui em y, né, aqui em cima era em x, mais a aceleração em y vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Bom, olha só o que a gente sabe. O Legolas, ele tá na origem, né? Então, o x inicial da flecha e o y inicial da flecha, ambos vão ser zero. Então, aqui, ó, eu já posso cortar, porque os dois vão ser zero. Bom, quando o Legolas lança a flecha, ela sai do zero. A velocidade inicial dela também é zero. Então, aqui, ó, eu também posso cortar esses dois termos, né? Porque a velocidade inicial vai ser zero tanto em x quanto em y. Bom, agora eu vou ter que substituir aqui o ax e o ay, né? Beleza. Bom, e do orc, o que eu sei? Olha ali, o orc lá em cima, ele sai pro x inicial dele, ele tá saindo do zero também, ó. Aqui x é igual a zero, então o x inicial do orc também vai ser zero, né? Beleza, então o que a gente ficou? A gente ficou aqui pro orc, que o x do orc é velocidade do orc vezes o tempo, o y do orc é 30 metros constante, né? Ele não vai nem pra cima nem pra baixo. Tá, e agora, na flecha, a gente vai ter o quê, ó? Que o x da flecha, ó, é a aceleração em x vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Uma aceleração em x, a gente viu que era a cosseno de θ. Então, a gente tem aqui, ó, a cosseno de θ sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. E a aceleração em y, da mesma maneira, a aceleração não, a posição em y, né? O y da flecha vai ser o quê? Vai ser a vezes o seno de θ sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Tá, beleza. Então, a gente tem aqui, ó, as posições do orc e as posições da flecha. Agora, a gente tem que igualar as duas, né? Eles têm que se encontrar em x e tem que se encontrar em y. Então, vamos fazer isso aí. Vamos igualar primeiramente o x do orc com o x da flecha. Daí a gente vai conseguir achar um tempo e depois a gente vai igualar o y do orc com o y da flecha. E daí a gente vai substituir esse tempo que a gente achou no outro. Então, vamos lá, vamos fazer isso. A gente tem, então, aqui, ó, velocidade do orc vezes o tempo tem que ser igual a aceleração vezes o cosseno de θ sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso cortar esse quadrado com esse tempo. E aí, eu consigo aqui, ó, isolar esse meu tempo, né? Eu vou ficar aqui, o tempo, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a v do orc vezes 2 dividido por a cosseno de θ. Beleza. Agora eu vou igualar as posições em y, tá? Então, vou fazer isso aqui. Eu vou escrever aqui, ó, y do orc tem que ser igual ao y da flecha, que é ali, né? A aceleração vezes o seno de θ vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Tá bem, e agora, o que eu pego? Como é que eu faço esse tempo? Eu pego o tempo que eu já encontrei para x e substituo aqui. E daí vou chegar numa expressão, ó, que só vai ter o cosseno de θ como incógnita. O resto eu já vou saber tudo. Então, o que eu vou ficar aqui, ó? Eu vou ficar y do orc, ele vai ser igual a aceleração que multiplica o seno de θ sobre 2. E aí, o tempo ao quadrado é o que eu vou substituir agora, né? Tem aqui essa expressão. Então, eu vou ficar ali, ó, v do orc, que multiplica 2, que divide ali a aceleração, vezes o cosseno de θ. E tudo isso aqui tá ao quadrado. Tranquilo. Bom, eu vou chegar aqui numa expressão, então, ó, que vai ter seno de θ e cosseno de θ ao quadrado, tá? Mas, infelizmente, eu não conheço θ, então, obviamente, eu não conheço nem seno, nem cosseno. Mas, olha só o truque matemático que eu vou usar agora. Eu vou usar aqui cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o seno ao quadrado de θ, ó.
E aqui embaixo, a gente tem claramente um cosseno ao quadrado, né? Então, o que eu faço? Eu substituo esse cosseno ao quadrado por 1 menos seno. E eu vou ficar com uma expressão que só tem seno de θ. E aí, bom, aí vamos ver o que vai dar. Bom, a gente vai substituir, então, esse cosseno aqui. Aí é só fazer a distributiva e tal. E aí vocês vão chegar numa expressão igual a essa aqui, ó. Depois de fazer toda a distributiva ali, chega nessa expressãozinha aqui. E aí, o que isso te parece? Isso aqui parece muito uma equação de segundo grau. Como é que a gente resolve a equação de segundo grau? Usando a fórmula de Bhaskara. Olha só, eu vou dizer aqui, ó, que W é igual ao seno de θ, beleza? E daí vou reescrever isso aqui, que daí vai ficar igual uma equação de segundo grau, se tu ainda não conseguiu ver. Porque eu vou ficar com W ao quadrado mais 2 vezes W vezes V do orc ao quadrado sobre Y do orc vezes aceleração, menos 1, igual a 0. Então, olha só, ó, uma expressão que depende, uma expressão aqui, ó, onde eu não conheço o W, e aí eu tenho W ao quadrado, e eu tenho W, e eu tenho um termo que não tem W, né? Uma equação de segundo grau clássica. E aí, resolvendo isso aqui, né, vamos usar a fórmula de Bhaskara para resolver, e aí eu vou chegar num resultado. Eu vou chegar que W é igual a 0,4142. Na verdade, a gente vai achar duas raízes, uma positiva e uma negativa. Mas, como a gente sabe que aquele ângulo, ó, olha só, eu consigo ver aqui que o θ tá no primeiro quadrante. Portanto, o seno de θ é positivo, né? Então, W ele é igual ao seno de θ. Então só faz sentido eu pegar a raiz que é positiva. Não faz sentido eu pegar a raiz que é negativa, porque o θ tá no primeiro quadrante, então o seno tem que ser positivo. Beleza, agora eu sei então que o seno é igual a 0,4142. Como é que eu faço para achar o θ? Eu tiro o arcosseno, né? Então eu vou ficar aqui θ, finalmente, é igual a arcosseno desse meu valor aqui, arcosseno de 0,4142. E aí, finalmente, eu vou achar que o θ é 24,4 graus. Que maravilha! Então, olha só, achamos aqui finalmente o θ que ele tem que jogar a flecha para encontrar o orc. Então, vamos voltar do começo, vamos ver o que a gente fez. A gente pegou primeiro e viu quais eram as posições do orc e da flecha. Aí a gente igualou as equações de posições, descobriu primeiro um tempo, depois igualou as equações de posição em y, substituiu esse tempo que a gente descobriu, né? E aí chegou naquela expressão ali, ó, naquela equação de segundo grau que eu resolvo com a fórmula de Bhaskara. E finalmente achei o ângulo θ com que tal que o Legolas tem que jogar a flecha para acertar o orc. Então a gente descobriu aqui, ó, que esse θ era 24,4 graus. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Grande abraço.